O poder misterioso do silêncio de Aquário. Eles não gritam, não perseguem, simplesmente desaparecem. E quando desaparecem, o karma os segue. Há um motivo para as pessoas temerem perder um aquariano. Não é porque eles causam drama. Não é porque levantam a voz. É porque, quando um aquariano termina, termina de vez. Sem aviso, sem explicação, apenas silêncio. E nesse silêncio, uma profunda energia kármica começa a reverberar em sua vida. Veja bem, Aquário não é como os outros. Eles não fazem joguinhos. Não fingem estar bem quando não estão. Mas também não fazem escândalo quando estão magoados. Sem birras, sem crises, apenas uma mudança silenciosa, um afastamento discreto que dá a sensação de que o próprio chão se moveu sob seus pés. E quando você se dá conta, eles já construíram um novo mundo sem você. Os aquarianos são regidos por Urano, o planeta da mudança, da inovação e do despertar repentino. Na astrologia, Urano é o grande despertador, o revolucionário do cosmos. Ele não se prende à tradição. Exige liberdade, verdade e progresso. Então, o que acontece quando um signo regido por Urano é ferido? Não busca vingança. Torna-se a própria lição. Reflita sobre isso. Não precisa te destruir. A vida fará isso por si só. Aquário simplesmente se afasta e permite que o karma faça o que faz de melhor. Devolver a energia à sua fonte legítima. A maioria das pessoas não entende verdadeiramente Aquário. Rotulam-nos como distantes, distraídos ou idealistas demais. Mas isso acontece porque não enxergam o que está por baixo da superfície. Não veem o profundo coração humanitário que Aquário mantém escondido sob aqueles olhos calmos e observadores. Não compreendem a visão que Aquário carrega, as esperanças para o futuro, os sonhos por um mundo melhor, tudo mantido em silêncio, sem buscar reconhecimento. E quando alguém ousa trair esse espírito, quando alguém considera essa lealdade singular como garantida, quando alguém zomba do silêncio, pensando ser fraqueza, desperta algo eletrizante, algo visionário, algo kármico. Aquário não é apenas um signo do zodíaco. É um arquétipo, um visionário cósmico, uma alma forjada nas ideias do amanhã. Este é o signo que inventa o futuro, que acredita no coletivo, que luta pela liberdade sem clamar por reconhecimento. Mas até mesmo um visionário tem um limite. E quando esse limite é ultrapassado, Aquário não explode. Ele desaparece. Sem aviso, sem tempestade, apenas uma mudança repentina. Uma mudança que assombra. Uma mudança que sussurra. Você teve sua chance. Neste vídeo, vamos revelar um segredo que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Aqui estão 12 razões pelas quais você nunca deve magoar um aquariano. Ou o karma o punirá silenciosamente. Porque quando um aquariano vai embora, ele não apenas o abandona. Ele o deixa com uma lição que o universo continuará lhe ensinando até que você finalmente a compreenda. Mas antes de começarmos, reflita um pouco. Você já perdeu um aquariano e não conseguiu explicar por que doeu tanto? Ou você é um aquariano que teve que se afastar de alguém que não merecia sua lealdade única? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Você não está sozinho. Sua experiência pode ser o espelho que alguém precisa neste momento. E se você é novo no nosso canal, Segredos do Zodíaco Revelados, inscreva-se para não perder nenhuma outra exploração reveladora do Zodíaco. Esta jornada está apenas começando. Primeiro motivo, a liberdade sagrada. Porque a independência e a individualidade de Aquário não são negociáveis. Dizem que todos têm um limite. Para Aquário, esse limite é a liberdade de ser quem são. Você pode debater com eles, ser diferente, até mesmo surpreendê-los. Mas no momento em que você tenta aprisionar o espírito deles, essa estrutura silenciosa e autoconstruída de individualidade que eles desenvolveram ideia por ideia, você não os ouvirá argumentar. Você não ouvirá nada, porque é aí que eles vão embora. A maioria das pessoas não percebe o quão sagrada é a liberdade pessoal para um aquariano. Não se trata de rebeldia pela rebeldia, mas sim de autoexpressão conquistada ao longo de uma vida inteira pensando de forma diferente. Regido por Urano, Aquário é o signo da inovação, da originalidade e da liberdade mental. Eles constroem sua identidade não se encaixando em padrões, mas sim sendo fiéis à sua própria mente única. E não se engane, Aquário tem sua própria mente.
Pode ser que nem sempre a expliquem, mas vivem de acordo com ela todos os dias. Deixe-me contar uma história. Havia uma vez uma mulher de Aquário chamada Lena, uma brilhante inovadora na área da tecnologia. Ela não era tradicional, não seguia a manada, pensava diferente, colaborava com todos, nunca julgava, nunca se prendia às regras antigas. As pessoas a admiravam, mas nem sempre a entendiam. Então, surgiu um parceiro mais tradicional que achava que ela deveria seguir as regras antigas. Ele descartava suas ideias como estranhas, zombava de seu jeito futurista na frente dos amigos e tentava torná-la mais normal. Lena não disse uma palavra. Não lutou. Mas, 2 semanas depois, Lena terminou o relacionamento, não para fugir, mas para se dedicar a um novo projeto comunitário que estava esperando por sua mente. E o mundo dele, depois disso, pareceu muito pequeno e solitário. Ele ficou para trás. Lena estava inovando em outro lugar. A liberdade não grita. A liberdade simplesmente segue em frente. Essa é a essência de Aquário. Eles não são possessivos. Não anseiam por controle. Mas, uma vez que você viola a liberdade que conquistaram, uma vez que tenta apagar sua luz única, você desencadeia algo profundo. Não raiva, não tristeza, mas uma desconexão energética. Você pensará que tudo está bem até que, um dia, eles se vão. Mensagens ficam sem resposta. Sua presença única desaparece. A conexão se rompe sem explicação. E você fica se perguntando: o que aconteceu? Eis o que aconteceu. Você subestimou a força silenciosa de alguém que enxerga o mundo de uma maneira que você jamais compreenderá. Aquarianos não precisam de vingança. Precisam de espaço. Já se libertaram de você, mas também reavaliaram sua relação e decidiram que você não é mais compatível com o futuro deles. Sonham sonhos grandiosos demais para serem impedidos por alguém que não valoriza a originalidade. Não precisam da aprovação de todos. Não precisam que você compreenda a visão deles. Eles já a têm, mas precisam protegê-la. E se isso significar se afastar de você, que assim seja. E aqui está a reviravolta. Você nem vai perceber o momento em que os perdeu. O desapego de Aquário não é como o de outros signos. É repentino. É definitivo. É um ato sagrado de autolibertação. Eles serão amigáveis em grupo, conversarão sobre ideias, até responderão às suas mensagens por um tempo, mas emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, eles já terão saído do ambiente. Quando você sentir o vazio, eles já terão se conectado com um novo círculo que os compreende. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já perdeu o respeito de um aquariano e só percebeu isso depois que ele parou de te incluir, de compartilhar suas ideias, de se importar? Conte para nós nos comentários. Ou, se você é de Aquário, conte-nos o que liberdade e individualidade significam para você. Sua voz pode ajudar alguém a finalmente entender a força única que tem dado como certa. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nos Segredos do Zodíaco Revelados. Porque quanto mais fundo você for, mais verdades descobrirá, não apenas sobre Aquário, mas sobre você mesmo. Segundo motivo, a lealdade deles é única. Traia-os uma vez e eles se vão para sempre. Se você já teve um aquariano ao seu lado, teve um aliado para o futuro. Não um parceiro tradicional, não alguém que diz sim para tudo, mas um aliado de lealdade fundamentada em ideais compartilhados, silêncio e profundidade. Aquarianos não oferecem lealdade a qualquer um. Para eles, lealdade é uma escolha. Não se baseia em laços antigos. Não é condicionada ao que você pode fazer por eles. É um vínculo baseado em respeito mútuo e uma visão compartilhada de algo melhor. Algo progressivo. Algo enraizado em sua alma uraniana. Mas eis a verdade que as pessoas não veem chegar. Se você quebrar essa lealdade única, mesmo que uma única vez, ela se foi para sempre. A lealdade a um aquariano é baseada na verdade. Na verdade verdadeira. Eles te defendem quando é a coisa certa a fazer. Eles apoiam suas peculiaridades quando os outros riem delas. Eles acreditam no seu potencial quando ele contribui para um futuro melhor. Porque a lealdade para um aquariano não é um hábito. É uma questão de princípio. É intelectual. É voltada para o futuro. Se você está no círculo deles, eles te defenderão como se você fosse uma causa. Você se torna parte da visão deles.
E se você sabe alguma coisa sobre aquarianos, é isso. Eles protegem sua visão para o futuro com tudo o que têm. Então, quando você magoa um aquariano, você não está apenas magoando uma pessoa. Você está quebrando a confiança em algo em que ele acreditava, algo progressivo, sólido, real. E uma vez que essa confiança é quebrada, não importa o quanto você tente consertá-la, o aquariano a enxerga como ela realmente é, permanentemente desalinhada. História da vida real. O amigo que achou que um pedido de desculpas bastava. Aquarianos não fazem amizade facilmente. Eles se conectam com mentes brilhantes. Buscam originalidade. Mas, quando te deixam entrar, é porque enxergam uma alma gêmea. Não apenas socialmente, mas intelectualmente. Eu conheci um aquariano chamado Marcos. Quieto, ponderado, sempre com uma ideia nova, ajudando uma causa, emprestando um livro, apoiando a inovação. Um de seus amigos próximos começou a zombar de um projeto humanitário que Marcos apoiava profundamente, chamando-o de perda de tempo, e fez isso publicamente. Quando Marcos descobriu, não o confrontou. Não o repreendeu. Simplesmente parou de incluí-lo. 6 meses depois, o amigo ligou para ele, dizendo: "Desculpe, cara. Eu estava só brincando." Marcos simplesmente respondeu: "Tudo bem. Já estou envolvido com outras coisas." E ele estava mesmo, não por raiva, mas por clareza. Essa é a lealdade de um aquariano. Silenciosa, íntegra, definitiva. Por quê? Dói mais quando o aquário vai embora. A questão é que os aquarianos não pedem muito. Eles não precisam de proximidade constante nem de tradição. Mas quando você tem a lealdade deles, você tem algo raro, algo revigorante em um mundo que é sempre o mesmo. Então, quando eles finalmente vão embora, você não perde apenas uma pessoa. Você perde um visionário, um pensador, um rebelde silencioso. Você perde alguém que se lembrou do seu sonho mais inusitado, mesmo quando você já tinha desistido dele. Você perde alguém que ficava acordado conversando com você sobre mudar o mundo. Você perde a pessoa que enxergou sua centelha única, mesmo quando você tentava escondê-la. E a punição? Eles não vão gritar. Não vão te bloquear em todos os lugares. Vão apenas te deixar viver com o eco da ausência deles. E acredite, esse eco persiste. Quer saber a parte mais dolorosa? Eles nunca fazem um grande discurso quando vão embora. Não dizem: "Você traiu meus ideais." Não avisam: "Esta é sua última chance." Não. Simplesmente reduzem o vínculo ao silêncio, e esse silêncio se torna a lição. Você é de aquário e se afastou de alguém a quem um dia foi extremamente leal. Ou já perdeu um aquariano e só percebeu tarde demais o impacto que a presença dessa pessoa tinha na sua vida. Conte para nós nos comentários. Queremos ouvir a sua história, porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode dizer é justamente o que você não diz mais. E não se esqueça de se inscrever no Zodiac Secrets Revealed, onde exploramos a essência do zodíaco. A seguir, o terceiro motivo. Eles são tolerantes, mas não para sempre. Você pensa que aquário é sempre mente aberta e receptivo. É verdade, mas até a porta mais aberta se fechará se você continuar tentando trancá-la por fora. Vamos falar sobre como a tolerância de aquário é tanto uma dádiva quanto um aviso oculto. Terceiro motivo. Eles são tolerantes, mas não para sempre. Os aquarianos são famosos por suas mentes abertas. Eles aceitam, incluem e enxergam todos os lados. Mas eis a verdade cósmica que ninguém te conta. A tolerância deles não é infinita. Quando um aquariano te dá espaço para ser você mesmo, tempo para entender o mundo dele, espaço para desenvolver suas próprias ideias, não é porque ele é passivo. É porque ele tem esperança. E quando ele decide que você abusou dessa abertura, a porta não se fecha com força. Ela se fecha repentinamente, silenciosamente e para sempre. A assinatura de Urano, aceitação com o limite. Regidos por Urano, o planeta do despertar e da mudança, os aquarianos entendem que o progresso precisa de mentes abertas. Eles não julgam precipitadamente. Não excluem. Acreditam no coletivo. Então, sim, eles lhe darão espaço para explicar. Darão tempo para você entender o ponto de vista deles. Até mesmo aceitarão suas diferenças em silêncio. Mas todo aquariano tem um alarme silencioso dentro de si.
E quando ele dispara, não há botão de reset, nem súplicas, nem barganhas, nem eu estava só brincando. Você teve sua chance e ela se foi. História verídica. Uma amizade que demorou demais para respeitar limites. Um homem de Aquário chamado Elijah teve uma amiga por 7 anos. 7 anos compartilhando ideias, 7 anos esperando que ela respeitasse sua necessidade de espaço e liberdade mental. Ela sempre dizia que respeitaria, mas continuava grudenta e desdenhosa com seus momentos de solidão. Ele nunca gritou, nunca fez escândalo. Apenas notou o padrão em silêncio. E uma manhã, ele enviou uma mensagem final. Preciso de espaço para pensar. Sempre disse isso. Agora é hora de eu respeitar isso para mim mesmo. Ela ligou, mandou mensagens, implorou. Mas Elijah já havia dado muitas chances. Isso é típico de Aquário. Eles não explodem. Eles evoluem sem você. Por quê? Você pode nunca imaginar que isso vai acontecer. O problema é que a maioria das pessoas confunde a amabilidade de Aquário com paciência infinita. Pensam, eles são tranquilos com tudo. Não disseram nada. Errado. Aquarianos observam. Percebem tudo. Dão liberdade não por fraqueza, mas por justiça. Mas enquanto você se aproveita, Aquário está fazendo contas mentais. Quantas vezes eu já pedi espaço? Será que me ouviram de verdade? Minha energia está sendo respeitada. E quando esse cálculo interno diz, isso não está funcionando mais, eles agem não com raiva, nem com drama, mas com uma decisão final e repentina. A verdadeira dor não é o que eles dizem, é o que eles param de dizer. Eles vão parar de compartilhar suas ideias mais recentes com você. Vão parar de te convidar para eventos em grupo. Vão parar de te ver como parte da visão de futuro deles. E o pior de tudo, não vão te avisar que estão terminando a amizade. Simplesmente vão desaparecer de repente, completamente, para sempre. Quando você se der conta de que eles se foram, já terão começado um novo capítulo sem ressentimentos, mas sem você. Vamos conversar. Você já forçou um aquariano ao limite, pensando que ele sempre aceitaria. Ou você é um aquariano que permaneceu tempo demais em algo que sufocava sua mente? Conte para nós nos comentários. Sua abertura pode ser seu maior dom, mas também sua maior lição. E se você quiser entender seu signo mais profundamente, não se esqueça de se inscrever nos Segredos do Zodíaco Revelados. Estamos apenas começando. A seguir, o quarto motivo. Eles nunca esquecem. Perdoam às vezes. Esquecem? Jamais. Vamos falar sobre a memória de longo prazo de Aquário e por que magoá-lo se torna uma marca kármica que você sentirá mesmo anos depois. Quarto motivo. Eles nunca esquecem. E isso não é uma ameaça, é um aviso. Você pode pensar que o tempo apaga a dor. Pode acreditar que o silêncio é sinônimo de paz. Mas quando se trata de Aquário, eles nunca esquecem. Não porque guardem rancor, não porque queiram vingança, mas porque a memória é sua ferramenta de aprendizado. A memória de Aquário não é emocional, é intelectual. Aquarianos não se apegam à dor para chamar a atenção. Eles guardam memórias para compreender padrões. Veja bem, enquanto outros se irritam no momento, Aquário analisa. Reflete sobre a situação. Absorve cada detalhe. Não apenas o que você fez, mas o que isso significa para o comportamento humano. E arquiva tudo. Não para punir você depois, mas para que isso nunca mais limite sua liberdade. A inteligência oculta por trás de sua memória mental. As pessoas costumam dizer, mas eu me desculpei. Eu me expliquei. Achei que tínhamos superado isso. Não, você achou que eles tinham esquecido. Mas Aquário se lembra. Lembra de como você zombou da visão deles quando estavam animados. Lembra de como você tentou encaixá-los em um padrão tradicional. Lembra de como você disse que respeitaria o espaço deles e não respeitou. Mesmo que nunca mais toquem no assunto, a lembrança permanece. Não no coração, mas na mente, no distanciamento, na escolha de se desconectar. Hora da história. O aquariano que saiu ileso, sem causar alarde. Júlia era aquariana e fazia parte de um grupo unido. Ela valorizava os ideais que compartilhavam. Perdoou pequenas traições de uma amiga 1, 2, 3 vezes. Cada vez, permanecia em silêncio. Cada vez, depositava um pouco mais de confiança, sabendo que não deveria.
Mas na quarta vez, não se chateou. Não discutiu. Simplesmente saiu do grupo de bate-papo e parou de frequentar os eventos. Nunca deu explicações. Essa é aquariana. Nunca esquecem. E quando agem, é porque finalmente se lembraram do que defendem. Porque você não consegue desfazer o dano. Essa é a dura verdade. Uma vez que Aquário guarda a lembrança de como você feriu seu espírito, isso se torna parte de como ele enxerga a compatibilidade de vocês. Você pode até continuar por perto. Pode até achar que estão se reconectando, mas ele já estará mentalmente distante. Não por maldade, mas por conhecimento, porque Aquário não acredita em ignorar fatos claros. Nem duas vezes, nem nunca. E se você já teve um lugar no mundo dele e quebrou essa confiança, essa lembrança se torna um modelo para os limites que ele estabelecerá dali em diante. Ele pode até ser educado com você. Pode até voltar a trabalhar com você. Mas essa conexão nunca mais será a mesma. Vamos conversar. Você já esteve do outro lado da memória de um aquariano. Ou você é um aquariano que se lembra silenciosamente do que os outros já esqueceram há muito tempo. Conte para nós nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a finalmente entender por que esquecer não é o mesmo que seguir em frente. E não se esqueça de se inscrever no Zodiac Secrets Revealed. Estamos desvendando as verdades que ninguém ousou dizer até agora. A seguir, o quinto motivo. Eles pensam no futuro. Ou você faz parte da visão de futuro deles, ou é uma lição do passado. Os aquarianos não vivem apenas o momento presente. Eles planejam o progresso. E quando você os magoa, eles tomam uma das decisões mais importantes de todas: incluir você no futuro deles ou deixá-lo no passado. Quinto motivo. Eles pensam no futuro. Ou você faz parte da visão deles para o futuro, ou você é uma lição do passado. Os aquarianos não pensam em dias, pensam em gerações. Não tomam decisões baseadas apenas na emoção, mas sim no progresso. Portanto, se você magoar um aquariano e esperar um perdão rápido ou, pior ainda, que ele simplesmente esqueça e siga em frente sem consequências, você não entendeu nada sobre quem ele é. A influência de Urano, o visionário do amanhã. Como o signo do zodíaco regido por Urano, Aquário tem uma relação rara com o futuro. Não se apegam ao passado. Não seguem a tradição cegamente. Observam como as pessoas pensam, não apenas como se sentem. E a pergunta que sempre fazem é: essa pessoa pode crescer comigo? Não se trata de saber se ela pode me fazer feliz hoje, mas se ela ainda me entenderá daqui a 5 anos, 10 anos, no mundo que virá. Quando a resposta é não, Aquário não discute. Não revida. Simplesmente redesenha sua visão e começa a construir algo sem você nela. Como os aquarianos lidam com a traição? Frios? Não. Lucidos? Com certeza. Você talvez nem perceba o quanto eles pensaram sobre o distanciamento, mas eles já dedicaram tempo a refletir sobre isso. Já imaginaram 2 futuros possíveis. Um em que te mantém por perto e outro em que seguem em frente sozinhos. E se você os pressionar demais, eles escolherão o segundo futuro. E farão isso sem alarde. Não porque não se importem, mas porque se importam mais com o futuro do que com as suas desculpas. Na história verídica, a aquariana que escolheu sua própria comunidade. Sofia era uma ativista do signo de Aquário que construiu um projeto comunitário do zero. Ela convidou uma amiga para ajudar, confiando-lhe ideias, planos e sonhos. Essa amiga começou a se apropriar dos créditos, desrespeitar as regras do grupo e fofocar sobre outros membros. Sofia não reagiu publicamente. Em vez disso, esperou, observou e confirmou. Então, certa noite, enviou uma mensagem simples ao grupo: obrigada por tudo. Este caminho agora segue caminhos diferentes. O projeto não fracassou. Cresceu. Mas aquela amiga nunca mais fez parte de sua visão. É assim que Aquário funciona. Eles não destroem as coisas. Eles as redesenham sem você. A estratégia de saída de um aquariano não é emocional. É lógica. Se eles se afastam, não é uma reação. É uma conclusão. Eles pensaram nos efeitos. Mediram o impacto no coletivo e aceitaram a perda antes mesmo de dizer adeus. Então, se você está vendo um aquariano se afastar da sua vida aos poucos, dia após dia, entenda isto. Isso não é confusão. É uma decisão. E quando a conexão termina, ela não recomeça. Não por orgulho,
mas por princípio. Os aquarianos não simplesmente deixam ir. Eles deixam ir de forma inteligente e com propósito. E aqui está a verdade mais surpreendente. Quando o aquário te transforma de futuro aliado em lição do passado, não há cerimônia, nem final explosivo, nem despedida dramática, apenas silêncio e depois nada. Você ainda estará lá, segurando as antigas lembranças. Eles já estarão 5 passos à frente, conectando-se com mentes para um futuro que nunca teve espaço para traição. Prontos para o próximo capítulo. 6º motivo. Eles respeitam a originalidade e o esforço. Se você os subestimar, verá que eles desaparecem. Os aquarianos são os inventores do zodíaco. Eles chegam com novas ideias, trabalham para o grupo e carregam a visão que ninguém mais enxerga. Mas, no momento em que você parar de respeitar esse esforço único, eles pararão de lhe oferecer isso. 6º motivo. Eles respeitam a originalidade e o esforço. Subestime-os e veja-os desaparecer. Aquário não pede normalidade, mas pede esforço genuíno. E quando você para de se esforçar para entender, quando começa a esperar que eles sejam sempre os diferentes, quando você considera sua mente inovadora como algo garantido, eles não vão reclamar. Não vão brigar. Simplesmente vão embora e nunca mais olharão para trás. Aquário é o signo da visão, mas espera que você também enxergue. Este é um signo que nasceu para inovar. Aquarianos constroem comunidades ideia por ideia, muitas vezes silenciosamente. Eles não buscam fama. Não buscam aprovação. Acreditam no poder do pensamento original e esperam que aqueles ao seu redor valorizem esse mesmo espírito. Portanto, quando você está na vida deles e eles percebem que você é desdenhoso, pouco original, dando sua criatividade como garantida, isso não é um problema pequeno para eles. É uma incompatibilidade fundamental. Porque para Aquário, esforço mental é sinônimo de respeito. E quando você para de tentar alcançá-los nesse nível, você não está apenas sendo preguiçoso, você está desrespeitando a essência deles. Hora da história. A aquariana que carregou a visão do grupo até que um dia a libertou. Nathalie era uma aquariana que liderava um projeto de arte comunitário. O tipo de pessoa que tinha grandes ideias, encontrava os recursos e nunca pedia crédito. Sua equipe a elogiava, mas também esperava que ela fizesse todo o trabalho criativo dia após dia. Ela aguentou por meses. Então, um dia, o grupo decidiu seguir um caminho chato e seguro em vez de sua ideia inovadora. Nathalie sorriu, assentiu e deixou o projeto. Ela não discutiu. Não reclamou. Nem sequer pediu que reconsiderassem. Simplesmente decidiu. Se minha visão não for valorizada, eu vou embora. O grupo entrou em pânico. Ofereceu-lhe a liderança de volta e pediu desculpas. Mas os aquarianos não permanecem onde a originalidade é sufocada, porque conhecem essa verdade. Onde minhas ideias não são oradas, minha presença não é mais necessária. O esforço de Aquário não é emocional, é visionário. Não se trata de precisar de elogios. Trata-se de precisar de um espaço mental compartilhado. Aquário está mais do que disposto a pensar, planejar e imaginar. Mas quando a visão se torna unilateral, quando percebem que você está dependendo da mente deles sem oferecer nenhuma originalidade própria, eles não pedirão que você pense mais. Simplesmente pararão de compartilhar com você. É assim que Aquário se retira. Não atacando, não exigindo reconhecimento, mas redirecionando suas ideias para uma comunidade que as compreenda. O fim silencioso do esforço de um aquariano. Os aquarianos não anunciam quando desistem de tentar algo com você. Simplesmente desistem. Param de compartilhar imediatamente, param de te incluir em planos, param de explicar seus pensamentos, de tentar manter a conexão. O mais revelador, não te dizem que desistiram. Você simplesmente acorda um dia e percebe que eles já foram embora. Estão conversando com pessoas que os entendem. A lição fundamental é: nunca confunda a abertura de um aquariano com obrigação. Eles não compartilham porque precisam, mas sim porque querem. Porém, assim que perceberem que suas ideias estão sendo usadas sem respeito, desaparecerão com a mesma súbita e silenciosa dissimulação que iniciou a conexão. E quando você tentar se reconectar, ficará surpreso ao descobrir que eles já seguiram para um lugar onde suas ideias são respeitadas. Pronto para continuar? 7º motivo. Eles são resilientes. Você pode magoá-los,
mas jamais quebrará seu espírito. Os aquarianos não apenas sobrevivem à dor, como evoluem através dela. E quando você os magoar, não espere vê-los desmoronar. Espere que eles se reergam sem precisar que você os veja. 7º motivo. Eles são resilientes. Você pode machucá-los, mas nunca quebrará seu espírito. Existe um motivo para Aquário ser simbolizado pelo aguadeiro. Eles compartilham conhecimento. Mesmo quando os outros não querem ouvir. Mesmo quando estão sozinhos em seus pensamentos, continuam acreditando. E se você magoar um aquariano pensando que ele vai se quebrar, ficará surpreso ao vê-lo se reconstruir com mais clareza, mais inovação e mais desapego do que antes. A energia interior por trás da calma de Aquário. Os aquarianos não se desmoronam. Eles recuam. Observam, refletam, recalibram. E quando emergem novamente, não estão mais apegados emocionalmente. Estão objetivamente lúcidos. Isso não é um bloqueio emocional. É uma atualização mental. Eles pegam a traição, a decepção, a mágoa e transformam em discernimento, foco e um plano melhor. Eles se reerguem e nunca mais são os mesmos. História verídica. O aquariano que se reergueu do isolamento. André era um aquariano que criou uma comunidade online com seu melhor amigo. Ele investiu tudo: ideias, tempo, confiança. E então, esse amigo roubou o conceito, levou a comunidade e o deixou sem nada. Por um tempo, André desapareceu da internet. Não postou nada. Não ligou para ninguém. Não reagiu. Mas 2 anos depois, André criou uma nova rede, ainda melhor que a original. Ele não mencionou a traição. Não se vingou. Simplesmente superou a dor publicamente, silenciosamente e de forma impressionante. Isso é típico de Aquário. Eles não revidam da maneira antiga. Eles voltam mais renovados, melhores e ilesos. A dor deles é informação, não uma armadilha. Muitas pessoas esperam feridas visíveis. Procuram por lágrimas. Procuram por colapsos públicos. Mas com Aquário, você não terá a satisfação de vê-los cair, porque eles conhecem essa verdade. Minha dor me ensina sobre as pessoas. E eles sempre aprendem. Aquarianos estudam a dor como um sistema. Eles se perguntam: o que isso me ensinou sobre a natureza humana? Onde ignorei os sinais de alerta? Como posso moldar minha vida para que isso nunca mais aconteça? Enquanto você comemora a suposta queda deles, eles estão planejando sua próxima grande ideia: a ilusão do distanciamento. Aquarianos são distantes como um cientista observando um experimento, calmos, mas infinitamente perspicazes. E enquanto outros são barulhentos em sua cura, Aquário cura em silêncio, em pensamento, em solidão. Então, quando eles voltam para a sua vida, podem ser amigáveis. Podem agir normalmente. Mas não se engane. Eles não são mais quem você deixou para trás. Eles aprimoraram a versão de si mesmos que antes permitia essa dor. Eles evoluíram mentalmente. E você? Você não faz mais parte desse novo sistema. O poder da resiliência de Aquário. Não se pode destruir o que foi construído para se adaptar e evoluir. E Aquário nasceu para a mudança, porque as dificuldades não os tornam amargos. Elas os tornam mais sábios. E quando a poeira baixar, eles estarão de pé não porque não foram feridos, mas porque se recusaram a deixar que isso interrompesse seu movimento para frente. A seguir, o tema. Eles conhecem seu valor único e jamais permitirão que você o defina. Você pode duvidar deles, descartá-los, subestimá-los, mas um aquariano nunca depende da sua aprovação. Eles já reivindicaram seu valor, com ou sem você. 8º motivo. Eles conhecem seu valor único e nunca permitirão que você o defina. Algumas pessoas buscam validação como se fosse ar. Precisam de aplausos, aprovação, constante reafirmação. Mas os aquarianos não precisam que você lhes diga quem são. Eles já sabem. E se você os subestimar, eles não vão discutir. Não vão tentar convencê-lo. Simplesmente lhe mostrarão a porta, educadamente e para sempre. Autoestima forjada no fogo uraniano. A autoestima de Aquário não vem de se encaixar. Vem de ser diferente. De trilhar seu próprio caminho. Pensaram fora da caixa. Conquistaram cada percepção, cada ideia inusitada, cada grama de autoestima sendo fiéis a si mesmos. Não acordaram confiantes.
Construíram essa confiança através da não conformidade. Então, quando você questiona o valor deles, quando os trata como estranhos ou insuficientes, você não está apenas sendo desrespeitoso. Você está expondo sua própria falta de visão. E Aquário percebe isso imediatamente. Hora da história. O aquariano que deixou escapar um quase amor. Taylor, uma aquariana, estava num relacionamento sem compromisso de longa duração com alguém que se recusava a aceitar seu estilo de vida nada convencional. Desculpas, atrasos, a exigência de que ela fosse mais tradicional. Ela não reclamou. Não implorou. Simplesmente observou e esperou até que, uma noite, depois de mais uma conversa sobre se estabelecerem da maneira convencional, ela se levantou e disse: "Eu não sou um modelo. Sou original ou nada." E foi embora. Sem lágrimas, sem culpa, sem hesitação. Porque uma aquariana prefere a liberdade à própria companhia do que estar presa a alguém que não consegue enxergar seu valor único. Porque você não consegue se livrar da autoimagem de um aquariano. Os aquarianos podem criar conexões profundas, mas não precisam estar conectados para se sentirem completos. Eles apreciam a companhia, mas nunca à custa da sua identidade. Oferecerão lealdade, ideias, tempo e até espaço quando necessário. Mas, no momento em que você tentar menosprezá-los, fazê-los duvidar do seu caminho ou minar a confiança que têm em ser diferentes, eles perceberão instantaneamente e iniciarão o processo silencioso de desconexão. Você nem perceberá que está acontecendo. Mas, pouco a pouco, eles irão se desvincular da sua vida. Até que um dia, você estará em uma sala onde antes habitava a energia única deles e ela terá desaparecido. A confiança mais perigosa é a confiança silenciosa. Aquário não prova seu valor com palavras. Prova-o com um afastamento pacífico. E é isso que os torna poderosos. Porque nada é mais surpreendente do que alguém que vai embora sem precisar explicar o porquê. Aquarianos não explicam seu valor. Eles o vivem. Se você não consegue enxergá-lo, eles o deixarão no mundo comum da sua visão limitada e levarão sua singularidade para outro lugar. Último aviso. Não confunda amizade com carência. Aquarianos são amigáveis, mas não dependentes. Eles deixam você falar. Deixam você subestimá-los. Deixam você fazer seus comentários, suas pressões sutis para que se conformem. Mas, quando chegar a hora, eles se elevarão em silêncio, acima de você, além de você, sem você, porque o valor deles nunca dependeu da sua aprovação. Em seguida, nono motivo. Eles não têm medo de deixar ir quando chega a hora de partir, não olham para trás. Aquário não se apega, calcula. E quando o preço a pagar supera a conexão, não lutam pelo que dói. Deixam ir com graça, com firmeza, sem volta. Nona razão. Eles não têm medo de deixar ir quando chega a hora de partir. Eles não olham para trás. Algumas pessoas vão embora fazendo barulho. Os aquarianos vão embora com um silêncio repentino, sem avisos, sem manipulação emocional, sem crises de choro. Apenas uma saída limpa e clara que te pega de surpresa quando você percebe que eles não vão voltar. Desapegar não é sinal de fraqueza. É a sabedoria de Aquário. Os aquarianos não desistem facilmente. Eles permanecem. Investam. Crime Connexos. Mas, quando percebem que algo não se alinha mais com seus valores, crescimento ou liberdade, eles deixam ir. Não porque sejam cruéis, não porque estejam com raiva, mas porque respeitam demais o próprio caminho para permanecerem em um lugar onde não são verdadeiramente aceitos. Deixar ir é a maneira que um aquariano encontra de escolher a evolução em vez da estagnação, o futuro em vez do passado, a verdade interior em vez da pressão externa. História verídica. A partida silenciosa que disse tudo. Aaron, um aquariano, estava numa amizade de longa data que, aos poucos, começou a pesar. Não houve grandes brigas, apenas inúmeros pequenos momentos de incompreensão, um crescente distanciamento mental. Sempre que tentava explicar sua necessidade de espaço, o amigo dizia: "Você só está se distanciando." Ele parou de tocar no assunto. Parou de se explicar. Então, numa manhã de domingo, depois de uma agradável chamada em grupo, enviou uma mensagem final: "Preciso de espaço porque nossa conexão não funciona mais." E desconectou. Sem mensagens de acompanhamento, sem retorno.
Porque os aquarianos não anunciam seus limites com drama, eles simplesmente os vivenciam. A lógica mental por trás da despedida. Para Aquário, agarrar-se a algo que os limita não é força, é um peso. Eles entendem que nem toda conexão é para sempre. Que nem toda pessoa está destinada à próxima fase. Que, às vezes, ir embora é a maneira de proteger sua capacidade de crescer. E quando vão embora, não é por impulso. Foi pensado, ponderado, aceito. Eles já processaram a situação. Já visualizaram o futuro sem aquilo. Já se desapegaram do vínculo que você nunca realmente compreendeu. E agora estão apenas executando a saída. Aquário não pede por um desfecho, cria-o internamente. Não espere que um aquariano corra atrás de você em busca de respostas. Não espere longas mensagens ou despedidas dramáticas. Eles já encerraram esse capítulo em suas mentes. A paz deles não depende da sua compreensão. E se você tentar voltar mais tarde, pensando que o tempo suavizou a decisão deles, encontrará uma distância amigável, um cumprimento caloroso em grupo e uma barreira de energia intransponível. Porque o desapego parece tão estranho para Aquário. Porque eles não partem com ódio. Partem com a mente clara. Com uma paz tão profunda que você finalmente entende o quão incompatível a relação havia se tornado. Você fica com o fantasma do que foi, enquanto eles seguem em frente rumo ao que poderia ter sido, se você os tivesse compreendido no mesmo nível mental. Aquário não implora. Aquário não persegue. Aquário se entrega completamente. Prontos para o que vier. Motivo 10. Eles não precisam da sua validação. Eles conhecem o seu poder sem a sua aprovação. Enquanto outros imploram por curtidas e elogios, os aquarianos caminham pela vida com o poder silencioso da autoconfiança. Eles não pedem que você acredite neles. Eles já acreditam. Motivo 10. Eles não precisam da sua validação. Eles sabem que têm poder sem a sua aprovação. No mundo que grita encaixe-se, Aquário sussurra, nasci para me destacar. Eles não anseiam por aplausos. Não imploram para que todos gostem deles. Não precisam que você diga que são bons o suficiente, porque já decidiram que seu caminho é válido. A lição de Urano. A verdade interior acima da aprovação exterior. Aquário é regido por Urano, o planeta do despertar e da individualidade. E um dos maiores ensinamentos de Urano é a autoafirmação através da originalidade. Os aquarianos não esperam que o mundo lhes diga que estão certos. Eles definem seu próprio caminho. Medem o sucesso pelo progresso. Celebram a sua maneira. Portanto, quando você magoa um aquariano e espera que ele desmorone sem seus elogios ou atenção, você está confundindo autoconfiança com carência. E você logo perceberá que eles nunca precisaram da sua aprovação para serem quem são. Hora da história. O aquariano que caminhou sem olhar para trás. Kendall, uma artista aquariana, estava em um relacionamento com alguém que constantemente criticava sua arte não convencional. Arte não é prática. Você está perdendo tempo. Ninguém vai entender. Ela nunca discutiu, nunca tentou provar que ele estava errado. Ela simplesmente continuou criando. Um dia, surgiu a oportunidade de expor seu trabalho em uma galeria digital. Ela nem contou para ele. Ela fez isso, conectou-se com outros artistas, encontrou sua tribo. Voltou para casa, arrumou seus pertences incomuns e deixou um bilhete para ele. Você não precisava acreditar na minha visão. Eu já acreditava. O poder da autoconfiança. Eis o que torna Aquário forte contra aqueles que manipulam através da conformidade. Eles são imunes a isso. Aquarianos já enfrentaram a sensação de serem diferentes. Já questionaram se pertencem a algum lugar. Já lutaram contra a solidão nas horas silenciosas em que ninguém os entendia. Então, quando alguém de fora tenta abalar sua confiança chamando-os de estranhos, isso não os afeta, porque sua crença em si mesmos não foi construída sobre a normalidade. Foi construída sobre a autenticidade. Eles não exibem sua força. Eles simplesmente a possuem. Aquário não se apresenta para ser aceito. Vive para se expressar. Eles se mostram sendo eles mesmos. Compartilham ideas livremente. Lidam com a vida com independência, inteligência e inovação. E não precisam que você perceba, porque não fazem isso por você. Fazem isso porque têm uma visão e não se contentam com menos do que ela. É por isso que,
Quando você retira amor, atenção ou aprovação na tentativa de controlar um aquariano, o efeito é o oposto do que você espera, porque, ao olhar para trás, você os verá prosperando em seu próprio mundo único, sem você. Nenhuma validação necessária. Nenhuma explicação fornecida. Os aquarianos não precisam da sua aprovação para serem felizes. Não precisam da sua permissão para ir embora. Não precisam da sua validação para saberem que são importantes. Eles já se validaram de forma silenciosa, incansável e permanente. A seguir, a razão número 11. Eles não se contentam com menos do que merecem. E quando conseguem o que querem, é definitivo. Os aquarianos têm padrões elevados para conexão, não apenas com os outros, mas consigo mesmos. Desrespeite a necessidade deles por autenticidade.